O assunto agora no Mando News é saúde. A gente vai falar da situação da pandemia da Covid-19 aqui no sul de Minas, ao mesmo tempo a vacinação, as novidades a respeito da aplicação da dose de reforço para todos os adultos a partir de 18 anos e também a antecipação do prazo ali, em vez de 6 meses de intervalo, 5 meses de intervalo. Mas por isso que a gente vai falar ao vivo com o professor Sinésio, professor de epidemiologia na Unifal, coordenador do estudo aí que avalia os indicadores da pandemia em todo o estado de Minas Gerais e, claro, aqui no sul de Minas. Professor Sinésio, um prazer ter o senhor de novo aqui no Mando News com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Magson. Também é um prazer meu. Boa noite a todos que nos assistem. Em outras ocasiões, a gente conversando aqui no Mando News, falávamos dos dados aí alarmantes da pandemia. Agora, nos últimos meses, dias, houve um refresco. Esse último estudo feito aí, esse levantamento pelos colegas do senhor, alunos, o senhor coordenando, professor, quais os indicadores da pandemia aqui no sul de Minas? Exato, Max. Nós vivemos períodos aí com notícias muito ruins. Felizmente, nós estamos hoje podendo dizer que controlamos a pandemia, o que não quer dizer acabamos com ela, né? Nós estamos com a chamada taxa de transmissão em Minas e aqui no sul de Minas, em torno de 0,8, oscilando para 0,9, quer dizer, menor do que 1. Quando isso acontece, você espera que a pandemia comece, o número de casos comece a diminuir. Mas nós temos oscilação. Essa semana mesmo, nós começamos aqui no sul de Minas, com a tendência da média móvel de casos em redução ainda, em queda, se manteve. De mortes, felizmente, instabilidade, estava melhor, estava em queda. Mas de internações, assim como em Minas Gerais, aumentou. Então, essas oscilações, quando acontecem, apesar da taxa de transmissão ser menor do que 1, quer dizer, então, cada 10 pessoas transmite para menos que 10 pessoas. Então, com o tempo acaba. Mas esses outros indicadores que eu falei mostram que nosso avanço ainda ele é lento e temos ainda um caminho para percorrer. E isso aí que o senhor fala, até inclusive é dado de Pouso Alegre, nos últimos boletins que a prefeitura tem soltado só uma vez por semana, às vezes tem vindo com uma morte por semana, caso de nenhuma morte, por mais que tenha esses dados ainda de internações, mas bem menores do que anteriormente, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Então, para a gente ter uma ideia do momento positivo que nós estamos conseguindo chegar com a vacinação, continuidade de uso de máscaras, no sul de Minas como um todo, nós estamos com uma média de 2 mortes por dia na semana, no sul de Minas como um todo. Então tem municípios, como você falou, Pouso Alegre, por exemplo, entre os 10 maiores municípios, Pouso Alegre está entre eles, que você passa semanas já sem casos de morte e internações também decrescentes. Lembrando que esses casos tendem a se concentrar agora em quem não se vacinou, que está sendo raro, quem está só com a primeira dose, e por isso que a matéria também de hoje aí é acelerar as doses, as segundas doses e a dose de reforço, para a gente garantir a queda, o controle realmente do número de casos da pandemia. O Ministério da Saúde, então, informou isso, de que todos os adultos deverão tomar a terceira dose e a dose de reforço. No caso, em Minas também, ao mesmo tempo, divulgou que esse prazo, o intervalo entre a segunda e a terceira dose passa a ser de 5 meses. A importância desse novo protocolo, professor, de tomar essa vacina, esse reforço. Exato. Então, pessoal, sempre lembrar e entender. Com exceção da vacina da Janssen, que originalmente ela foi proposta para ter a tal da dose única, todas as outras, AstraZeneca, Pfizer, Coronavac, que estão sendo aplicadas no Brasil, é preciso tomar a primeira e a segunda dose. Até porque primeira dose só, diante da variante Delta, que é a que predominou, a proteção é bem menor. Só que, com o tempo, especialmente entre os mais velhos, mas todos nós, se observou que essa proteção vacinal, veja, mesmo com a segunda dose, ela começa a diminuir. Daí vem a tal da dose de reforço ou terceira dose, no caso das vacinas que se trabalha com 2 doses, e no caso também da Janssen. A segunda dose da Janssen, que já está sendo discutida, vai ser aplicada. E aí a dose de reforço da vacina da Janssen
Não precisa ser exatamente da Janssen. Primeira e segunda dose Janssen, a vacina de reforço pode ser da Pfizer, por exemplo. Agora, essa antecipação para 5 meses, se a gente tiver condição e possibilidade até no futuro breve, né, de abreviar, é muito importante para a gente evitar uma entrada de ano, né, festas de fim de ano e especialmente carnaval, que pode ameaçar o controle permanente da pandemia. Professor Sinésio, voltando até nessa resposta do senhor e reforçando isso, a Salete Rodrigues está aqui acompanhando a nossa transmissão, até entrou em contato com a gente mais cedo com essa preocupação da dose de reforço ser cruzada em relação diferente da vacina que ela tinha tomado na segunda dose. Esse tem sido um dos protocolos anunciados também pelo Ministério da Saúde, é isso? Isso, esse esquema, né, mundialmente, ele é chamado do esquema heterólogo, quer dizer, a pessoa ela toma a dose de reforço de uma marca diferente daquela segunda dose que ela tomou. Mas aí tem um detalhe, em relação à vacina da Janssen, que originalmente era para tomar uma dose só, quer dizer, a dose única da Janssen, ela equivalia às 2 doses, né, das outras vacinas. Com a Janssen, o que está sendo discutido? A pessoa tomar a segunda dose da Janssen e aí uma terceira dose para quem tomou a Janssen poder ser de uma outra marca. Aí faz esse chamado esquema heterólogo. Então, os estudos, né, que estão correndo mostram que quando isso é feito, a resposta imunológica ela fica mais robusta, né? E é isso que a gente quer. E sempre lembrando, né, nós estamos nos vacinando, né, gente, com as vacinas desenvolvidas a partir das primeiras variantes. Então, já vamos entrar o ano aí com uma segunda geração de vacina que vai ter sido desenvolvida com as variantes novas. Então é importante fazer a segunda dose de reforço e tranquilamente esperar que o ano que vem a gente tome novamente doses, quiçá, né, das doses de segunda geração. Agora, professor, o senhor que é especialista aí nessa questão toda de saúde, epidemiologista, a gente já tem cidades aqui em Minas Gerais liberando o uso de máscara em espaço aberto, que é o caso de Ipatinga, lá no Vale do Aço. Como é que o senhor acompanha essa tendência aí, já que a pandemia retrocedeu esses números de internações, de taxa de contaminação, e esse momento que alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, já discute de liberar o uso da máscara para ambientes abertos, professor? Essa é uma grande questão, Marcos. Isso é muito importante, o pessoal está consciente. Como nós estamos, né, crescendo na vacinação, a população está ficando mais protegida, e essa doença é uma doença, sim, de transmissão aérea, não é impossível que mesmo em espaço aberto a pessoa se contamine. Só que com a população mais vacinada, atenção, espaços abertos em que você não aglomera uma boa circulação de ar, de fato, o uso da máscara, ele pode ser um pouco mais flexibilizado. Agora, em que sentido? Vamos dar um exemplo. Você sai para o centro da cidade, é um espaço aberto. Aí você atravessa a praça, é aberto. Aí você vai andar na calçada, percebe que aglomera. Então, né, pessoal, vamos lá, porque é coisa de 2, 3 meses que são estratégicos. Tá legal, coloca, aí nesse caso sim, né, leva a máscara com você, coloca, né, embaixo do queixo, como se diz. Por quê? Poxa, aí aglomerou e tal, aí coloca a máscara de novo. Agora, vamos aprender com a experiência, né, e os erros dos outros. A Europa e países estavam bem vacinados, né, como o Reino Unido, mesmo Portugal, eles começaram a ter problema. Por quê? Um problema que felizmente nós não estamos tendo, a resistência maior de parcelas da população de não se vacinar, né? Só que eles flexibilizaram o uso das máscaras muito cedo, e isso fez reacender o número de casos, e quem sofre de mais imediato são as pessoas mais vulneráveis e os idosos com maior número de mortes. A cautela precisa ser mantida e a máscara no rosto ainda então, professor? Sem dúvida, é como a gente falou, leve a máscara com você. Ambientes fechados, né? Claro, você está na sua casa, aí não, agora, ambientes fechados, loja, bar, restaurante, use o máximo do tempo possível ali, possível porque, mas eu vou comer no restaurante, naturalmente você abaixa a máscara, né? Agora, não está comendo, bebendo, usa a máscara. Então, ambientes fechados, use a máscara. E mesmo ambientes abertos, como a gente volta a dizer, uma coisa é uma praia, uma praça que não está aglomerada,
Já um calçadão, e quando aglomera as pessoas, né, você fica muito próximo. Então, uma pessoa que tosse e espirra muito próxima de você, não é impossível de acontecer a transmissão. Então, o bom senso do pessoal. Mas é claro que nós estamos numa situação muito melhor do que já estivemos, né? Mas muito cuidado. E lembrando que as crianças estão voltando para a escola e as crianças ainda não estão sendo vacinadas. Então, vamos pensar nos mais vulneráveis também, né? Com certeza. Obrigado, professor Sinésio, por essa entrevista, essas informações importantes aqui no Mando News sobre a situação da pandemia e a vacinação contra a Covid-19. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço.